panorama é que prevê nos próximos meses, precisamente para esse cidadão que tem que recorrer aos tribunais com todos estes atrasos e com esta greve de zelo que vai prejudicar também a população? Bom, os atrasos dos tribunais, que são demasiado grandes, entroncam fundamentalmente em causas muito diversas. O atraso que pode resultar fundamentalmente numa greve de zelo dos juízes é uma pequena gota dentro do cômputo geral das causas que provocam os atrasos dos tribunais. Porque os atrasos dos tribunais passam à margem desta questão. Tem a ver com causas estruturais que se ligam essencialmente com uma orgânica judiciária desfasada e com um processo antiquado. Obviamente que a greve de zelo do juiz vai, de certa maneira, potenciar um bocado isso. Mas é uma pequena gota d'água, porque toda a causa fundamental desses atrasos e de que o cidadão comum sente, digamos, na pele a sua existência quando recorre ao tribunal, tudo isso passa à margem desta questão. Soutor, muito obrigado pela sua vinda aqui esta noite. Boa noite. Obrigado. Acabou o prazo para a legalização dos imigrantes clandestinos em Portugal. 80 mil entregaram os papéis. Quem não tratou deles vai ser expulso se for apanhado. E é já a partir de segunda-feira o dia em que entra em vigor a nova lei da imigração. Últimas horas para tratar dos papéis para sair da clandestinidade. À boa maneira portuguesa, muitos imigrantes só hoje aqui vieram. Não tive tempo. Deu questão de hábito, de mau hábito, né? Mas há quem já tenha tentado antes, sem resultado. Eu penso que o horário é muito pouco. Fecha 15 horas, deverá fechar lá para as 17 ou 18 horas. A senhora está com esperanças que hoje vai conseguir entregar os papéis? Não tenho. Estou aqui, estou muito distante. Aqui tem muita gente. Penso que até 15 horas não consigo. Dias à espera, sem sequer conseguir chegar ao balcão. Críticas ao serviço de estrangeiros não faltam. Começou por os serviços não estarem preparados quando a lei saiu, portanto não estava nada montado, depois continuou por uma campanha praticamente ineficiente e inadequada, quer dizer, a maioria das pessoas não estavam informadas, ainda hoje muitas continuam por informar, de maneira que só praticamente a partir do mês de dezembro, quer dizer, 2 meses depois, é que isto começou a funcionar em cheio. O Ministério da Administração Interna garante que o processo correu sobre rodas. O balanço é extremamente positivo, porque, repare, nós dirigíamos a um universo que pensávamos andar entre os 75 e 85 mil pessoas. Estamos a falar de cerca de 47 mil processos, um pouco menos. Por agregado familiar, devemos ter atingido aquilo que pretendíamos. 47 mil processos, o equivalente a 80 mil pessoas pediram a legalização. Quem não se legalizou vai ser expulso se for apanhado. Sempre que nós encontramos trabalhadores ou pessoas que estão ilegalmente em Portugal, é nosso dever cumprir a lei, e a lei diz a pena é a expulsão. Multas para a Adequada, quer dizer, a maioria das pessoas não quer negociar conjuntamente com Portugal os apoios comunitários, um desafio que o presidente do governo galego, Fraga Iribarne, vai lançar a Cavaco Silva. O primeiro-ministro português chegou hoje a Santiago de Compostela, naquela que é a primeira visita oficial de um chefe de governo de Portugal à Galiza. Portugal e Espanha estão a unir esforços no sentido de que os fundos comunitários possam beneficiar as regiões fronteiriças dos dois países. É a resposta de Cavaco Silva ao desafio lançado pelo presidente da região autónoma da Galiza. Fraga Iribarne propôs recentemente que Portugal e Espanha elaborem em conjunto a candidatura ao próximo quadro comunitário de apoio. Os governos dos dois países não vão tão longe, mas alguma coisa está a ser feita. Portugal e Espanha tencionam apresentar à Comunidade Económica Europeia um novo plano transfronteiriço. E com certeza que existe uma faixa raiana da Galiza e do norte de Portugal que fará parte desse programa de cooperação transfronteiriça. E nesse sentido, a região da Galiza e a Comissão de Coordenação do norte de Portugal têm vindo já a trabalhar em conjunto para que no momento adequado os projetos sejam apresentados e seja obtido o necessário financiamento comunitário para o desenvolvimento mais equilibrado destas regiões e para o bem-estar das populações. Cavaco Silva, nos primeiros momentos da visita privada à Galiza, o primeiro-ministro diz-se empenhado no aprofundamento das relações entre esta região e o norte de Portugal, com novas vias de comunicação e também com investimentos na cultura. Está para breve o aparecimento de uma delegação do Instituto Camões em Vigo. É um assunto que o primeiro-ministro leva na agenda de trabalhos quando amanhã passar por aquela cidade. Hoje, Cavaco Silva guardou algum tempo para visitar uma empresa ligada ao mundo das telecomunicações. Saiu de lá com uma prenda, uma antena parabólica de tamanho reduzido, mas que permite captar um vasto leque de canais.
tudo depende da posição. A tarde terminou com um passeio pelas ruas antigas de Santiago de Compostela, com muita gente a ver a passagem de tão ilustres personalidades. 7º Congresso da CGTP, segundo dia de trabalhos, marcado pela apresentação da lista dos futuros dirigentes da Intersindical. Uma lista a ser votada amanhã pelo Congresso. Os ventos da contrariedade chegaram de Espanha e Itália. Duras mensagens, duras de roer para os mais duros da CGTP. Há crise no sindicalismo europeu, é certo. O movimento sindical não se pode dar ao luxo de fomentar fraturas, divisões ou formas objetivas de isolamento. Recados claros para a CGTP, abraços com a maior crise interna de sempre. Palavras-chave das mensagens a que a SIC teve acesso: preocupação pela Inter, solidariedade para com José Luís Judas. Nós entendemos que o companheiro Judas é uma referência muito importante da CGTP portuguesa, não só no seno dos trabalhadores de Portugal, sino muito mais além, em Espanha e no âmbito europeu. E eu creio que é uma perda muito importante que a CGTP tem com um companheiro que demonstrou há muitos anos e sigue demonstrando que é um quadro muito importante, que é um quadro muito qualificado, não só do movimento obreiro português, muito mais além do movimento obreiro europeu. Nós, como CGL, expressamos a nossa preocupação também ao companheiro Judas, porque essa demissão apresenta uma dificuldade no diálogo interno da CGTP. A SIC apurou que o texto original da CGIL italiana nunca chegou a ser distribuído ao Congresso. Uma sessão onde os dramas de bastidores falaram mais alto. São os putos do Benfica, aqueles brasileiros que estão ao lado. Lágrimas de Fátima Carvalho, que a pedido de muitos dirigentes, lá esqueceu a solidariedade por aqueles que ficaram de fora. Mantém-se no Conselho Nacional, mas com algumas condições. Caso o problema de Coimbra não seja resolvido e, na minha opinião, passa por um congresso antecipado, caso o reforço da unidade sindical e a democracia sindical na CGTP não seja um facto no futuro e que não haja mais a onda das expulsões nem de as críticas que existem e que na CGTP haja democracia plena, eu serei forçada a retirar-me do Conselho Nacional. A lista para a eleição do Conselho Nacional só será submetida à votação dos congressistas amanhã de manhã. Uma lista que prevê o alargamento deste órgão de 99 para 127 elementos. A avaliar pelos nomes propostos, vai-se manter o reinado comunista no Conselho Nacional da Intersindical. Pelo menos 15 conselheiros fazem parte do Comitê Central do Partido Comunista Português. Quanto à ala socialista, os socialistas vão ver alargada a sua representação no Conselho Nacional. Eram 16, vão passar a ser 24. A UDP também foi contemplada com mais 2 elementos. Eram 2 elementos da UDP, passam a ser 4. Resta esperar pela votação de amanhã de manhã. Raquel Alexandra, SIC. CGTP em Congresso. Dia 5 de março, uma sexta-feira marcada por outras notícias. História velha na reitoria da Nova por causa das propinas. Agora os alunos estão contra os prazos de pagamento estipulados. Apresentaram uma proposta aos reitores para suspender a cobrança. Se não gostarem da resposta, vão para o boicote. Não pagamos continua a ser a palavra de ordem. CDS expulso do Partido Popular Europeu. O PPE quer uma Europa federal e não admite que o CDS pense o contrário. Manuel Monteiro ainda tinha esperanças, mas a direção da segunda maior bancada do hemiciclo de Estrasburgo não se comoveu. CDS deixa a família europeia e aponta o dedo a Lucas Pires. Mário Soares preocupado com a economia portuguesa. Se as metas de Maastricht forem atingidas a um ritmo acelerado, os custos para Portugal poderão ser incomportáveis. Adaptar a economia portuguesa à CE exige moderação. Europa única a uma só velocidade é a proposta do Presidente. Projeto do Governo quer desempregar 7.000 pescadores. A pesca costeira, artesanal ou de arrasto é a mais atingida. Portugal é o maior consumidor de peixe da Europa e tem a terceira maior frota europeia. No entanto, importamos mais do que exportamos e a culpa é do bacalhau. A autarquia de Condeixa responde em tribunal. 7 autarcas no banco dos réus, acusados de má utilização de dinheiros da comunidade e de terem feito obras sem o visto do Tribunal de Contas. O juiz demorou quase meia hora a desfolhar a lista de irregularidades. A defesa diz que foi tudo feito a bem do Conselho. Crise política ao rubro. Na Rússia, o Parlamento declara guerra a Boris Yeltsin. Os deputados convocaram uma reunião extraordinária. Acusam o presidente de não respeitar a Constituição do país. Momentos difíceis para Yeltsin no dia em que se comemoram os 40 anos da morte de Stalin. Joseph Stalin morreu há 40 anos.
Para uns, sobretudo para os mais velhos, é ainda lembrado como o paizinho dos povos, símbolo da idade de ouro do comunismo e do apogeu da União Soviética, associado a uma época de crescimento económico. Para outros, foi um ditador que instaurou o terror, mandou matar milhões de pessoas. Historiadores continuam a descobrir novos dados e factos sobre o seu reinado. Hoje, centenas de neo-bolcheviques comemoraram a data. Cerimónias discretas após anos de esquecimento oficial. Comemorações numa altura em que a Rússia está à beira do caos, com o presidente e parlamento a travarem uma luta pelo poder. Velhos medos ao de cima. Sondagens recentes realizadas indicam que pelo menos 1/3 dos eleitores acredita nos perigos de uma nova ditadura na Rússia. Foi a informação na SIC. Já a seguir, fique com o Especial Rally e saiba como está o vinho do Porto a poucas horas do início da última etapa. Especial Rally com Nuno Santos. Boa noite.